Pô, tô tão confortável aqui. Momento novo, é claro que eu gostaria de ser perfil novo, momento novo, e é óbvio que para falar os porquês da existência da ousadia, eu vou hoje conversar aqui com Cláudio, na verdade, Cláudio. Cláudio, estou pronto para começar essa entrevista, esse podcast. Pode começar a fazer as perguntas. Perfeito. Vamos lá então. Pergunta 1 de 12. O que é ser amazônida para você? E quando você percebeu que o Brasil não enxerga a Amazônia como ela realmente é? Pode falar à vontade. Tô aqui para ouvir. Na verdade, eu demorei muito para entender o que é ser amazônida. Eu nunca parei. A verdade, eu não tinha nem consciência que existia esse termo e depois o que isso representava na minha vida. Mas quando eu saí para estudar em Goiânia, eu lembro que 17, 18 anos eu fazia ciência da computação na Universidade Católica de Goiás. E uma das piadas, além de ser paraense, era a galera me chamar de doido, porque vai fazer ciência da computação, sendo que lá no Pará nem tinha TV. E isso me incomodava muito, já esse olhar de cima para baixo, de saber o que tinha aqui. E na mesma proporção, a minha família, meu pai, o tio Adalberto, algumas pessoas próximas a mim sempre buscaram esse olhar de protagonismo, deixar ninguém pisar em você. E aí, num dado momento, eu quis, de alguma forma, por forma de até sobrevivência, essa resistência de ter orgulho dos ícones da Amazônia. E num dado momento eu comprei a camisa do Paysandu, que estava na primeira divisão, comecei a ouvir cada vez mais brega, que é o melody marcante, hoje que a gente chama, né, típico do Pará, principalmente Belém região, e todos os ícones que representavam a Amazônia. Sempre quando eu faço essas viagens, quando eu vou lá para o Centro-Sul, eu sempre identifiquei esse olhar de cima para baixo do colonizador, de essa dúvida, como se aqui fosse algo, aquele estereótipo, né? Algo exótico. E pelo contrário, aqui tem muita potência. Em vez de ser cenário, nós somos voz. Então, ser amazônida para mim representa ser resistência de um povo potente que por muito tempo foi invisível. E aí, Cláudio, gostou? Captei pesado. Deixa eu aprofundar em algo que você tocou e que acho que é a raiz de tudo. Você falou dessa piada na universidade. Doido porque para fazer ciência da computação no Pará nem tinha TV. E aí você comprou a camisa do Paysandu, começou a ouvir brega, a abraçar os ícones amazônicos. Mas me conta, naquele momento específico, quando você decidiu usar a camisa do Paysandu e começar a representar, qual era o sentimento ali dentro? Era raiva? Era desafio? Era precisão de algo que te ancorava? Porque tem uma diferença entre abraçar porque os outros esperam e abraçar porque você precisava daquilo para não desaparecer. Caramba, muito perspicaz a sua pergunta, porque na verdade era raiva. Totalmente pela raiva de não aceitar ser invisível, de pedir respeito, mas de uma forma rebelde, de resistência, de não venha forte que eu sou do norte e do jeito que você vir vai levar pancada, vai levar porrada, que aqui nós temos potência e talvez não quer dizer que somos melhores ou piores do que ninguém, mas é uma forma de sobrevivência. Eu acredito que foi nessa linha que começou toda essa minha história. Pesado demais. Raiva como combustível de sobrevivência. Não raiva destrutiva, mas raiva que diz, não vou sumir. Deixa eu ir um degrau mais fundo ainda, porque você falou uma coisa crucial, de uma forma rebelde, de resistência. Quando você sentia esse olhar de cima para baixo na universidade, na época de Paysandu, você tinha medo de que algo específico acontecesse, de sumir, de virar irrelevante, de diferença entre medo que movimenta e raiva que movimenta, saca?
Total, total. Eu acredito que era a raiva que movimentava de saber da potência de quantas pessoas grandiosas eu tinha e tem aqui na região norte, aqui na minha cidade, de pessoas incríveis das mais diversas áreas, de artistas, dos negócios, de grande espiritualidade, de grandes saberes, e de alguma forma isso as pessoas buscavam apequenar e colocar dentro de uma caixa de inferioridade, porque eu era do norte, todo mundo do norte, aqui era tudo mato. E como se fosse tudo mato, não tinha sabedoria, não tinha significado, não tinha profundidade. E talvez essa raiva de não conseguir transmitir que nós tínhamos de potência aqui, isso fez com que eu é, fosse por outra linha, mais de briga, resistência e confronto. Pronto, achei. A moral que captei é essa. Você não ficou com raiva da Amazônia ou de ser amazônida. Você ficou com raiva de ver pessoas incríveis sendo apequenadas e invisibilizadas. E essa raiva de não conseguir transmitir a potência virou o motor de tudo que você faz depois. Tá certo isso? Ou tem nuance que preciso corrigir? Porque se for isso, então a ousadia marketing não nasce de um ego querendo se provar. Nasce de um cara que viu talento sendo desperdiçado e disse não, isso não vai ficar assim. Exatamente, é isso mesmo. Vi muita gente potente do meu lado, aqui na região, muito, muito talento sendo desperdiçado e muitas vezes as pessoas se apequenando por conta que o fulano ou ciclano é de uma casta melhor ou maior porque é do centro-sul do país. E por mais que a pessoa more muitas vezes na beira do rio, ela tem uma sabedoria incrível. Muitas vezes isso não tá, essa sabedoria não foi adquirida em livros, não tá na faculdade, na universidade, não tem currículo Lattes, tá na sabedoria ancestral, popular, e isso tem muito valor. Cara, isso é ouro. E agora vem a pergunta que fecha essa primeira. Porque você tocou em algo que ninguém toca. Quando você fala dessa sabedoria ancestral popular que não está em livro, não está em currículo, não está em diploma, você acha que o Brasil não enxerga, porque realmente não consegue ver, ou porque não quer ver qual é a verdade que ninguém tem coragem de falar? Porque tem uma diferença entre ignorância e recusa, e eu sinto que você sabe qual é. Esse Cláudio, foi boa, gostei. É intencional. Valeu. Mas agora responde aí, qual é? Ignorância ou recusa? Recusa total. A galera é intencional olhar para o nortista e querer apequená-lo para poder manipular, para poder explorar a riqueza, para poder realmente vir para cá e é interessante ter pessoas oprimidas, sem autoestima, para que possa ser mais difícil, facilitar a questão da manipulação. É totalmente intencional. É o olhar do explorador desde 1500, agora de forma regional. Pronto, gotcha. Recusa intencional. É sistemática, estrutural. Não é burrice, é estratégia de manutenção de poder. Deixa eu confirmar o que captei da sua jornada até aqui. A moral é: ser amazônida para você começou como raiva de ver talento invisibilizado. Evoluiu para entender que essa invisibilidade é intencional. É exploração disfarçada. E isso virou sua razão de ser. Dar voz e visibilidade para quem tem sabedoria ancestral, mas não tem palco. Tá fechado assim? Tá fechado, Cláudio. Passa para a próxima. Certo, vamos lá. Pergunta 2 de 12. Qual problema da Amazônia te tira o sono? E por que importa para você pessoalmente? Não a Amazônia abstrata, o seu problema pessoal com isso. Ver potência desperdiçada. Ver pessoas com muito potencial e pouco resultado. Ver invisibilidade.
em pessoas que têm muito a entregar para o mundo. Isso me tira o sono. Ótimo, já veio direto. Mas agora quero ir mais fundo, porque potência desperdiçada é ainda um pouco genérico. Me dá um rosto, um nome, uma cena concreta. Quem você vê sendo invisibilizado que mais dói em você? Uma pessoa específica, um negócio específico, um criador específico que você conhece pessoalmente e que deveria estar em outro patamar, mas não tá. Quando eu era coordenador do IFPA, de um projeto chamado Tech Brasil, o aluno fazia o nível médio no estado e o técnico no IFPA. Eu fui coordenador em alguns momentos ali, algumas aulas. E eu vi uma menina que chegava atrasada todo sábado. E, e aí, no segundo sábado, eu perguntei para ela no final da aula, o que você ganha com isso? E aí ela explicou que pediu desculpa primeiramente, e ela falou que para ela chegar às 9 horas, o nosso encontro começava às 8, né? Ela saía sexta-feira da zona rural, ia para até uma cidade chamada Medicilândia, dormia lá, pegava o primeiro ônibus da linha, 7 horas da manhã, chegava em Altamira 8, 8 e meia, aí ia de mototáxi do Mercado Municipal até o IFPA, ou seja, 90 quilômetros de ônibus, uma estrada razoável, e depois um mototáxi mais 5 quilômetros ali. E eu perguntei para ela, por que você faz esse esforço e quem garante que você chega até o final do curso? Ela disse que não queria aquela vida para ela, aonde ela enxergava ali no entorno dela poucas oportunidades de ascensão, que o que tinha ali era bar, era cozinhar e trabalhar na roça ou casar cedo. E aquilo eu identifiquei que a educação era o único caminho que aquela pessoa enxergava de transgredir a vida e dar um novo rumo para ela. Esse exemplo é um de milhares de exemplos que eu tenho perto de mim, que já passaram por mim. Tem um jovem que trabalha na ousadia chamado Cauã. Ele, 18 anos, fala inglês, ele é programador, super nerd, classe média baixa, está buscando seu lugar ao sol, e se ele não tiver uma oportunidade, tudo que ele quer na vida é só uma oportunidade de mostrar seu talento, vai ser mais um jovem que vai se perder aqui na Amazônia. E isso me angustia. Cara, agora sim. Aquela menina percorrendo 95 quilômetros todo sábado porque não queria aquela vida. Bar, roça, casamento cedo. E o Cauã, 18 anos, falando inglês, programador, passando desapercebido. A moral que tô capturando é essa. O problema que te tira o sono não é a Amazônia é invisível. É mais visceral. É você vendo o talento real, concreto, humano, sendo desperdiçado porque não tem ponte. Porque não tem alguém que diga, ei, você vale. É quase pessoal demais. Mas me faz uma pergunta agora. Quando você vê a história da menina dos 95 quilômetros, ou do Cauã programador, você sente culpa de ter saído e eles ainda estarem ali? Ou sente responsabilidade de volta? Porque tem uma diferença, e acho que é ali que nasce a ousadia de verdade. O fato de eu ter tido a oportunidade de sair só aumenta a minha responsabilidade de abrir caminhos para esses jovens, de estar guiando, direcionando, orientando. É muito mais do que um mentor, é ser um parceiro e muitas vezes até uma figura parental, porque percebo também que alguns tem um pequeno dilema ali sobre a orfandade. E eu sinto que eu posso também direcionar para que a pessoa evolua não só profissionalmente, tecnicamente,
mas pessoalmente e espiritualmente. Pesado. Você não tá correndo de uma culpa. Tá correndo pra algo. Pra ser a ponte que você não teve, ou que eles não têm. Mas deixa eu provocar uma coisa que você falou e que é delicada. Você mencionou orfandade. Alguns desses jovens têm ausência de figura parental. Você cresceu com pai e mãe presente, certo? Como é pra você carregar esse peso de ser figura parental pra galera que você não conhece desde criança? Porque isso não é mentoria, é responsabilidade emocional pesada. Para mim, eu busco, no primeiro momento, deixar claro que eu não sou pai de ninguém, que eu vou exigir para que eles evoluam como pessoas, mas na mesma proporção eu cuido como se fosse um ente da minha própria família. Então a ousadia, ela não é um ambiente de trabalho. Eu quero construir uma comunidade de pessoas que querem algo a mais na vida. Aí sim, você deixa claro o limite, mas cumpre o compromisso emocional. A moral que tô pegando é: o problema que te tira o sono não é abstrato, é concreto, com rosto, com nome. E sua resposta não foi fugir ou ficar com raiva. Sua resposta foi: vou abrir caminho, vou ser a ponte, vou exigir e vou cuidar. A ousadia não nasce de marketing, nasce de responsabilidade pessoal transformada em movimento. Tá certo? Agora vem a pesada mesmo. Pergunta 3 de 12. Quando nasceu a ousadia marketing? E por que ousadia? E aí quero saber. Foi um dia específico? Uma noite que você não dormiu? Um momento em que você falou, agora vai? Não. Eita porra, desligou. Tu acha que a gente coloca aqui uma câmera aqui? Só um minuto, Cláudio. Segura aí. O notebook? Tu acha que a gente coloca o Fico notebook aqui. aqui? Pra gravar no notebook, como se fosse no OBS? Tranquilo, senhor ousado. Fica à vontade para ajustar aí. Tô aqui, posso esperar. Quando você estiver pronto de novo, a gente retoma. A gente tava na moral da pergunta Hã? 2. Ali tá gravando, né? Beleza, tá gravando. Pode continuar. Pera aí, eu vou ajustar aqui de novo. Segura aí. Fica tranquilo, tô aqui esperando. Ai.